Você sabe como desenvolver a energia criativa para ir ao encontro das transformações mais importantes da sua vida? É sobre isso que nós vamos falar hoje. Vem comigo! Bom, hoje nós vamos falar da energia criativa. O que vem a ser energia criativa? A energia criativa é aquele ímpeto que nós temos de, a partir da realidade, nós lançarmos mãos de recursos e de artifícios para tornar a realidade algo mais agradável, algo mais palatável para os nossos sentimentos, para os nossos instintos, para os nossos sentidos. Bom, o que nós temos a dizer aqui? Quando nós falamos de criatividade, é você dar uma visão nova a tudo que te cerca. E muitas pessoas, às vezes, se veem tolhidas dessa energia, até por uma questão de autossabotagem, de bloqueio, por vergonha ou por insegurança. Então, o que é importante que a gente tire daqui? Que cada um de vocês comecem a observar as coisas de uma forma diferente, com um olhar mais desprendido. É como eu sempre falo, nós temos que aprender muito com as crianças. Para vocês terem uma ideia, até a nossa respiração, com o passar do tempo, ela vai se tornando irregular, porque nós passamos a respirar de forma errada. Se vocês observarem a criança, ela faz uma respiração que começa no abdômen e depois ela insufla os pulmões e aí há a expiração. Aí o que acontece? Nós andamos num mundo tão tenso, né, tão assim, de tanta cobrança e tanta exigência, que a nossa respiração acontece do diafragma para cima. Vocês sabem que nós temos um músculo aqui no meio, que é o músculo que divide o tórax do abdômen, que é um músculo muito importante no processo da respiração. Então, quando nós respiramos e soltamos o abdômen, esse músculo ele expande a caixa torácica, aumentando mais a oxigenação. E outras coisas também. Aquilo que nós chamamos na criança de fantasia, de lúdico, nada mais é do que o desprendimento da energia da criatividade. Que nós adultos temos que preservar isso, porque só se muda a realidade quando passamos a enxergá-la de uma forma diferente. Se vocês observarem os artistas, de um modo geral, seja de qual ramo for, eles tentam transformar aquilo que é real em uma coisa prazerosa, em uma coisa agradável. E não é só isso. O que trata aqui esse vídeo é da criatividade, inclusive para buscar as soluções para a sua vida. Nós não podemos nos ficar inibidos com as pressões, com a censura, porque quanto mais você aceita a censura, a crítica destrutiva do outro, mais retraído você se torna. E se vocês observarem uma coisa, os maiores inventores, as pessoas que realmente revolucionaram a história do mundo, foram pessoas que no início elas foram tomadas como pessoas alucinadas, pessoas loucas, pessoas que não tinham noção do que estavam falando. Mas o que acontece? Em cada etapa da nossa evolução, existem pessoas que elas vêm realmente para trazer o novo. E é o novo, e é esse novo, e é este renovo que faz que traz o despertar para um novo caminho. E eu estou falando isso que pode ser aplicado em todas as áreas da nossa vida, tanto na área pessoal, tanto na área profissional, tanto na área dos nossos relacionamentos, mas é importante que a gente encontre o ponto dessa energia da criatividade. Então, resumidamente, eu quero dizer para vocês o seguinte: a energia da criatividade, primeiro, ela tem que ser livre, você tem que deixar a sua mente fluir. É um exercício muito bacana que eu trago, é você observar as nuvens, né? Parece uma coisa meia doida, mas
Quando você está num momento de relaxamento, vai para um lugar tranquilo, ou para uma mata, ou para a beira de uma praia, ou até mesmo no seu terraço, na sua varanda, no seu quintal. Tira um momento, nem que seja 10 minutos do seu dia, para olhar para o céu. Esse é o primeiro exercício. Então, quando você passa a olhar para as nuvens, não veja apenas só um aglomerado gasoso, um aglomerado, né, de fumaça, vamos dizer assim, mas aquilo ali forma imagens, forma figuras. E quando você é capaz de ver imagens e figuras nas nuvens, você está dando vazão à sua criatividade. E digo mais, em algumas vezes, algumas imagens que se formam, que chegam até nós, ao nosso subconsciente, são verdadeiras mensagens que estão por trás daquilo ali. É muito importante. Então a gente começa a fazer esse exercício. O que eu vejo nas nuvens? Eu tenho uma história muito interessante quanto ao aspecto da criatividade. Várias pessoas que acham, mas eu não tenho jeito para nada, eu não sei pintar, eu não sei esculpir, eu não sei escrever, eu não sei fazer poesia, eu não sei fazer nada, sabe? Nessas coisas eu sou zero à esquerda. Aí é que você se engana. A energia criativa, ela basicamente não existe regra. Existe esse desprendimento, essa necessidade que temos que desenvolver de transformar a realidade em coisas mais agradáveis. E aí eu trago para vocês aqui uma história que parece até uma anedota, mas na verdade é um exemplo disso que eu estou trazendo para vocês. Uma equipe de críticos de arte franceses estiveram visitando as feiras de artesanato do Nordeste, lá no Nordeste. Aí de repente eles se depararam com uma peça feita em madeira que era um elefante. Aí eles começaram a analisar aquela peça, assim, nossa, que coisa fabulosa, provavelmente esse escultor, ele usou a técnica da escola francesa tal, ou da escola não sei o quê. Aí foi trazendo uma série de conceitos, né, para explicar como que aquele artista chegou a fazer uma peça tão perfeita, tão bem elaborada. Aí ele perguntou a pessoa que estava vendendo ali as peças quem tinha feito aquele elefante. Era o elefante. Aí não precisamos conhecer essa pessoa. Então eles se dirigiram até a casa desse indivíduo que era o escultor, que morava num casebre, assim, muito distante dali. E ao chegar lá, ele estava fazendo uma peça lá, trabalhando na madeira. Aí eles se apresentaram, estava lá com o intérprete, né? Olha, nós gostaríamos muito de saber como é que o senhor, qual foi a técnica que o senhor utilizou para criar uma peça tão perfeita, tão linda, tão maravilhosa, tão exuberante e tal, os caras enaltecendo. Aí aquele senhorzinho muito humilde falou assim, olha moço, eu peguei um pedaço de madeira. Aí eu pensei no elefante. Então, o que era do elefante eu deixei na madeira e o que não era do elefante eu tirei da madeira. Foi simples assim. Então, essa história ela é muito interessante porque mostra assim, não precisa vocês ficarem preocupados qual o resultado que vocês vão obter ao deixar essa energia da criatividade se manifestar. Que o importante é isso. A finalidade é transformar a realidade em algo bom, em algo bonito, né? Embelezar a vida, vamos dizer assim. A criatividade, nesse sentido, ela é utilizada para isso. E no nosso campo profissional, nos deparamos muitas vezes com desafios para reformular algum processo, alguma rotina, alguma forma de fazer as coisas. Também, e muitas pessoas se sentem acanhadas por conta de serem julgadas, chamadas de ridículas, de sem noção, mas não se preocupe, eu acho que cada ideia, cada coisa que você traz, tem por trás, acima de tudo, uma coisa chamada intuição. Então aquelas pessoas que efetivamente estão ligadas às coisas do astral, às coisas do universo, às coisas da espiritualidade,
essas pessoas são tocadas pela intuição, pela inspiração até dessas energias que nos cercam na hora que você está focalizando no momento da sua criatividade. Então, vocês vão observar no cotidiano de vocês, no dia a dia, que aquelas pessoas que parecem serem as mais desprendidas, que não tem medo de errar, não tem medo de falar o que pensa, não tem medo de se expor, mesmo que aquilo naquele momento seja uma grande besteira. Mas aquela pequena ideia que naquele momento pode parecer uma besteira, pode parecer uma coisa ridícula, ela vai criar maturidade. E na maioria das vezes, ela pode não ser aproveitada naquele momento, mas com certeza vai tocar alguém para uma outra reflexão, né, que nós vamos observar. Haja visto os nossos grandes inventores, como por exemplo, o Leonardo da Vinci, que ele lá em 1700 e lá vai fumaça, ele idealizou vários equipamentos que hoje estão aí, dotados de alta tecnologia, como por exemplo o próprio avião, o submarino, certo? E outras coisas que ele criou para agir, o paraquedas. Tudo isso foi pensado lá. Agora tu imagina naquela época ele apresentar um projeto como esse. Com certeza as pessoas o tomaram como, isso é loucura, isso aí não existe, como é que o homem vai conseguir botar um aparelho mais pesado do que o ar lá em cima? Isso não existe. Sim, naquela época foi ridículo, né? E como também nós temos aquela história do Júlio Verne, que é uma volta, né? A Volta ao Mundo, aquela célebre obra dele, em que tem um momento que, uma das passagens dessa obra, é como o homem chegar à Lua. Aí tem uma figura que é um desenho de um grande estilingue. Sabe o que é estilingue? Aquela atiradeira, né? Aí as pessoas eram colocadas numa cápsula, né? Aí tem um desenho assim, e várias pessoas puxando aquele elástico na direção da Lua, imaginando que aquilo ali fosse o suficiente para chegar na Lua. Mas de repente ali, se você observar, tem assim, opa, peraí, para chegar em algum local, com uma distância dessa, eu preciso de uma grande propulsão, eu preciso de algo que impulsione este objeto, essa cápsula, né, que hoje nós conhecemos como foguete, espaçonave. Ela tem que ter um impulso grande, alguma energia que provoca um deslocamento tal que venha a romper as barreiras da atmosfera, a barreira da falta de gravidade, para chegar àquele objetivo. Olha que coisa doida, né? Imaginar essas coisas. Então, basicamente a gente precisa entender isso. Não tenha medo de colocar as suas ideias. E sabe qual é o maior problema? É que as pessoas, na maioria das vezes, elas temem o seu próprio ridículo. Gente, já temos tantas pessoas a nos criticar, a nos rechaçar, a nos bloquear, a dizer pra gente que não vai dar certo. Por que você tem que se tornar mais uma? Sim, o que eu tenho a dizer para vocês aqui agora é o seguinte: não seja a pessoa a dizer não para si mesmo, porque lá fora tem muita gente para fazer isso. Então, quebre essa barreira de uma vez por toda, faça o que tem que fazer, faça aquilo que a sua mente, a sua inteligência, o seu intelecto traz para você. E deixa que os outros falem o que quiser. O importante é que cada vez que você tenta aplicar ou fazer alguma coisa que teve origem em você, o mínimo que pode acontecer é um grande aprendizado. E aí por isso que as pessoas não saem do lugar, ficam eternamente naquele lugar, esperando cair do céu uma bênção que não cai. Eu volto a dizer, você, a partir de uma ideia, tem que lutar, tem que acreditar naquilo que você está buscando, ok? E para finalizar, hoje, dia 14, né, vamos falar um pouco aqui da energia desse dia. Então 14, nós somando 4 mais 1,
dá 5. E o 5, a casa de número 5, é a casa, coincidentemente, da criatividade, que é liderada pelo cigano Ramírez, que comanda a falange dos ciganos dos ventos, e tem como a figura, né, do horóscopo cigano a estrela. E para completar, essa energia, ela traz a influência também do signo de Gêmeos, tá? E como base fundamental do elemento da natureza que a rege, é o elemento ar. Olha que coisa interessante. Então, nesta casa, no dia de hoje, é o dia em que todos nós devemos abrir a nossa mente, abrir o nosso coração para essa energia da criatividade. Sabemos que nesse momento nós estamos vivendo um isolamento, uma exclusão social, tudo isso aí por conta da situação do coronavírus. Mas por este motivo que nós temos que usar da criatividade. E falando desse grande cigano Ramírez, o Ramírez, ele era um grande estrategista, era aquele elemento do bando que ele auxiliava o barô, o líder do acampamento, nas decisões que teriam que ser tomadas em função de um deslocamento, em função de uma movimentação, em função de um combate, né, decorrente das invasões que haviam nos acampamentos. Então ele era como se fosse um conselheiro, ele trazia toda a sua criatividade, né, a sua inteligência para auxiliar o barô nas suas decisões. E por outro lado, também era um dos grandes motivadores, tá? Mesmo diante das situações de muita tensão, de muito estresse, de muita, como é que se diz, decisões importantes que tinham que ser tomadas, quando ele percebia que o bando estava muito tenso, que o estresse já estava tomando conta daquele grupo, o que ele fazia? Trazia a arte, trazia a sua música, né? Com o uso da música, aliviar um pouco essas tensões com o aspecto da criatividade, vamos dizer assim, que a música, a arte, a dança, tudo isso vai movimentar e motivar essa energia, e como resultado, renovar o ânimo, renovar a força das pessoas para aquela nova ação que deveria ser tomada, tá? Então hoje o que se pede é isso. Então quando a gente fala da energia do ar, é exatamente aquela energia da emoção, a energia do pensamento, a energia do mental. Ou seja, o ar entra na nossa vida, a energia do ar entra na nossa vida para trabalhar a nossa parte mental, o nosso intelecto, até a espiritualidade também envolvida aí. Tudo que é etérico, está além da nossa dureza material. Então, gente, fica aqui esse recado. Vamos hoje dedicar o nosso dia a expandir a nossa energia criativa. Vamos expandir a nossa alegria, vamos expandir a nossa arte, seja qual for. Eu até citei isso numa das pérolas que eu falei assim, quem tenta e faz, erra. Quem não tenta e nunca faz, não erra, não aprende, não evolui e não se satisfaz. Então, tente, pensou, veio a ideia, tá com vontade, tá tomado por essa energia, em frente e faça aquilo acontecer. Que esse é o nosso ponto de crescimento, que é o mais importante que nós temos na nossa vida. É aquilo que sai de dentro, tá ok? Um grande abraço para todos vocês. Espero que essa semana vocês estejam sob a proteção de Deus, do nosso Mestre Jesus, de Santa Sara e dos nossos ciganos da luz divina, e continue guiando o caminho de vocês com a sua alegria, com a sua vibração, com tudo isso aí que a gente traz de bom para vocês, ok? Fiquem com Deus e tchau!